e bem-vindo ao canal do conhecimento. E nós vamos iniciar mais uma aula. Como todo dia às 18 horas tem uma aula nova para você, aqui está mais uma aula e essa aula é de logaritmo. Vamos te ensinar passo a passo desde o zero e você vai aumentando a complexidade de entendimento. Então, se você não é inscrito no canal, inscreve-se no canal, curte, compartilha com os teus amigos. E vamos iniciar. Nós temos aqui log de b na base a igual a x. Para me resolver um logaritmo, eu tenho que igualar a x. Eu vou fazer a elevado a x igual a b. A e b tem que ser números reais positivos e o a tem que ser diferente de 1. O a será a base, o b o logaritmando e o x o logaritmo. Observe que o a tem que ser maior do que 0 e ele tem que ser um número diferente de 1. O b tem que ser um número maior que 0 e isso é exatamente a condição de existência de um logaritmo. Nós vamos ter que ter uma base maior que 0, ou seja, positiva, e nós vamos ter que ter esta mesma base diferente de 1. Tá certo? Então vamos aqui para o próximo passo. Agora nós vamos analisar as condições de existência dos logaritmos. Observe essa situação. Nós temos que log de menos 10 na base 3. Observe aqui o menos 10. O menos 10, pessoal, ele tem que ser um número positivo, maior do que 0, porque o b tem que ser positivo. Então isso não existe, não é logaritmo. Vamos aqui para a próxima situação. Log de 0 na base 10. Do mesmo jeito, o 0 aqui em cima não satisfaz a condição de existência de logaritmo, pois nós temos que ter um b maior que 0 e isso não existe. Vamos para uma terceira situação. Eu tenho que log de 8 na base 0. Isso também não existe, por quê? Porque a base tem que ser positiva e diferente de 1. Então não existe. Vamos para a próxima situação, item D. Logaritmo de 25 na base menos 10. Também não existe, por quê? Porque eu tenho que ter aqui embaixo, esta base tem que ser positiva, maior que 0 e nós temos menos 10, não é logaritmo. E por último aqui nós temos log de 9 na base 1. Observe que a base tem que ser diferente de 1, então também não é um logaritmo. Dessa maneira você está compreendendo já a diferença de o que é logaritmo e o que não é logaritmo. Observe aqui, nós temos log de 4 na base 10. Quando isso acontecer, pessoal, logaritmo decimal eu posso suprimir, eu posso omitir a base 10. Então quando a base do logaritmo for 10, podemos omiti-la. Se eu tiver log de x na base e, isso aí significa dizer que é ln de x. O que é isso, pessoal? É exatamente o logaritmo neperiano. O e é um valor constante que ele vale 2,71 aproximadamente. Esse número é irracional. Esse também é chamado de logaritmo natural. E vamos aqui para o exercício. Eu tenho log de 64 na base 2. A primeira coisa que a gente faz é igualar x. Nós vamos fazer log de 64 na base 2 igual a x. Então vamos aqui. 2 elevado a x é igual a 64. Pessoal, eu vou fatorar o 64. 64 por 2 dá exatamente 32. 32 dividido por 2 dá exatamente 16. Se eu pegar o 16, ainda dá para me dividir por 2. Eu dividindo por 2, eu vou achar o 8. Mas o 8 também ainda dá para dividir por 2. O que é que eu vou fazer? Vou botar dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E por último, 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Vou reunir todos aqui embaixo. Eu tenho que 2 elevado a 6. Então 64 é 2 elevado à sexta potência. 64 é 2 elevado a 6. Então eu vou anotar aqui. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6. Quando igualarmos as bases, base 2 igual a base 2, eu corto as bases e igualo os expoentes. E daí eu tiro que o valor desse logaritmo é x igual a 6. Aí eu tenho que logaritmo de 64 na base 2 é igual a 6. Agora a próxima situação, item B. Logaritmo de 27 na base raiz de 3. A primeira coisa que fazemos é igualar a x. E aí nós vamos fazer o seguinte. Esse raiz de 3
ele vai subir da seguinte maneira. Eu vou anotar a raiz de 3 elevado a x, isso é igual a 27. Pessoal, é o seguinte, em cima dessa raiz aqui existe um número 2 e aqui em cima do 3 existe o número 1. Aqui está anotado. Como é que eu faço para me tirar essa raiz aqui? Para me tirar essa raiz eu vou anotar 3 elevado a 1 meio. O que é isso? Sempre esse 1 que está aqui embaixo da raiz, nós vamos dizer a seguinte coisa, que ele está na sombra, nós vamos colocar ele aqui no sol. Ele vai aqui para a posição de cima. E o 2, ele está no sol, nós vamos colocar ele aqui na sombra, aqui na posição de baixo. Então vai ficar 3 elevado a 1 meio, ok? Tudo isso elevado a x igual a 27. Aí o próximo passo é fatorar o 27. Você vem aqui para o canto, fatora o 27. 27 dá para dividir por 3, porque eu vou ter que deixar tudo na base 3. Dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E eu tenho que 27 é 3 elevado à terceira. Eu vou anotar a seguinte coisa. 3 elevado a 1 meio vezes x é x sobre 2. Então vai ficar 3 elevado a x sobre 2 é igual a 3 à terceira. Eu corto as bases porque ficaram iguais e vou igualar os expoentes. Então eu vou ficar com x sobre 2 igual a 3. Bem com calma. Agora você vai fazer a seguinte coisa. Vai multiplicar o 2 pelo 3. Então vai ficar x igual a 6. Logo a conclusão que temos, que o logaritmo de 27 na base raiz de 3 é igual a 6. Agora nós vamos aqui para o item C, uma situação um pouco mais complicada, mas é fácil. Vamos lá. Nós temos aqui esse logaritmo de 5 raiz de 125 na base 1 sobre 25. Para me resolver isso aqui, eu vou fazer igual a x. Vai ficar 1 sobre 25 elevado a x igual a 5 vezes raiz de 125. Ora, 1 sobre 25 é 1 sobre 5 ao quadrado. Então eu anotei aqui embaixo, elevado a x. Agora eu tenho que 5 vezes, observe bem aqui em cima. Essa raiz quadrada tem um 2 aqui e um 1 aqui que está de verde. Do mesmo jeito, vamos lá, repete o 125. Esse 1 que está aqui dentro, ele vai para o numerador, e esse 2 que está aqui fora no sol, você coloca ele aqui na sombra, ele vai para o denominador, vai ficar 1 sobre 2. Então nós temos aqui a seguinte coisa, observe que o 125 é 5 elevado à terceira. Eu vou anotar aqui diferente aqui em cima. Esse 1 sobre 5 ao quadrado, nós vamos converter ele e nós vamos anotar 5 elevado a menos 2, ok? Se você tem alguma dúvida aí, eu vou estar indicando aqui, deixando na descrição, uma aula sobre potenciação, na qual você vai compreender esses passos que estamos fazendo aqui, ok? Então vamos aqui. 5 elevado a menos 2, tudo elevado a x, ok? Isso é igual a 5 vezes. Ora, 125 é 5 à terceira, mas isso está elevado a 1 sobre 2. Eu vou anotar aqui agora. 5 elevado a menos 2 vezes x é menos 2x. Isso é igual a 5 vezes 5 elevado a... Ora, 3 vezes 1 meio dá 3 sobre 2. Ok? Vamos aqui embaixo. Eu vou anotar aqui, 5 elevado a menos 2x é igual a 5, aqui ó, eu tenho aqui duas bases iguais, em cima desse 5 tem um 1, e em cima do outro 5 tem 3 sobre 2. Eu vou repetir a base, 5, e vou somar os expoentes. Muito simples, você faz assim, ó, 1 mais 3 sobre 2, ok? Agora as bases ficaram iguais, eu vou cortar a base 5 com a base 5, eu vou igualar os expoentes, eu vou ficar com menos 2x é igual a 1 mais 3 sobre 2. Aqui embaixo nós vamos ter menos 2x igual a 1 mais 3 sobre 2 dá 5 sobre 2, ok? Vamos aqui repetindo, eu vou fazer tudo multiplicado por menos 1 para que o 2x fique positivo. Multiplicando toda a equação por menos 1, eu vou ter 2x igual a menos 5 sobre 2. Agora ficou fácil. Esse 2 ele vai passar multiplicando esse outro 2 que está aqui embaixo e eu tiro que x é igual a menos 5 sobre 4. Isso aqui é a resposta. Então esse logaritmo
aqui de cima, ele vale menos 5 sobre 4. Vamos para a próxima situação. Nós temos aqui que logaritmo de 27 na base raiz cúbica de 9. O que é que eu vou fazer? Eu vou igualar a x, ok? Então vai ficar raiz cúbica de 9 igual a x, isso será igual a 27. Só que você vai lembrar a seguinte coisa, que em cima do 9 tem o 1, certo? Então você vai transformar aqui, vai ficar 9 elevado a 1/3, certo? Tudo isso elevado a x será igual a 27. Mas a gente sabe aqui no cantinho que 9 é 3 ao quadrado, tá certo? Se eu pegar esse 2 aqui e multiplicar por 1/3, eu vou ficar com 2/3. Multiplicado por x, 2/3 de x. Então eu anoto aqui. E 27 é 3 ao cubo, ok? Eu fiquei com as bases iguais, corto. Vou ficar agora com a igualdade de expoentes. 2/3 de x será igual a 3. Isso nós vamos resolver agora. Bom, igualando aqui os expoentes, nós temos que 2/3 de x é igual a 3. Então, pessoal, esse 3 ele vai passar multiplicando o outro 3 de cima. 3 vezes 3 é 9. Então eu vou anotar 2x igual a 9. Logo, x será igual a 9 sobre 2. Então esse logaritmo de 27 na base raiz cúbica de 9, ele é exatamente igual a 9 sobre 2. Ok? É interessante que você acompanhe aí a próxima aula para que você veja o passo a passo do grau de dificuldade de logaritmos que vai aumentando a cada dia, tá certo? Todo dia temos vídeos publicados às 18 horas. Se você não é inscrito no canal, inscreve-se logo aí no canal, curte, compartilha e comenta. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Não esquece de acompanhar a aula de potenciação que está indicada aqui na descrição desse vídeo. Isso vai servir para que você compreenda melhor o estudo de logaritmos. Até a próxima!